pensava em tudo que hoje em dia tem vindo como desafio para as nossas vidas, Deus ministrava no meu coração, principalmente quando eu pensava, será que vamos conseguir? Será que vamos avançar? Será que veremos os benefícios? Essa frase, ela borbulhava em meu espírito, dizendo: você nasceu para vencer, você já é um vencedor. E eu comecei a entender que era mais do que uma palavra para as minhas questões ou para os meus pensamentos, né? Era algo que eu precisava ministrar à sua vida, era algo que eu precisava apresentar para você, porque nós como igreja temos que ter noção deste aspecto ao qual nós nascemos para e já o somos, que é vencer, ser vencedor. Amém ou não amém? E eu quero ministrar a você primeiro te mostrando a definição, o que significa ser vencedor, o que o dicionário da língua portuguesa mostra para nós em relação a um vencedor. Diz assim o dicionário que vencedor é aquele que saiu vitorioso de, e não completa. Pode ser um jogo, pode ser uma situação de luta, pode ser uma batalha, né? Qualquer coisa, né? Um projeto. Então é aquele que saiu vitorioso de alguma coisa, aquele que conseguiu vencer, mas também é aquele que tende a vencer sempre, é vitorioso. Um vencedor, ele é vitorioso. Aquele que consegue, e eu gostei dessa parte, aquele que consegue superar dificuldades. Sabe quem que é um vencedor? É alguém que consegue superar dificuldades, alguém que conseguiu ter êxito na vida. Olha que tremenda essa definição, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você já está se vendo aí ou não? O que é interessante é que essas definições nos chocam, porque vencedor é aquele que conseguiu ter êxito na vida. Eu vou arriscar. Quem é que já conseguiu ter êxito na vida? Aí é que vem o confronto, né? Porque a gente fala: você já é um vencedor, aleluia, amém. Aí a gente lê a definição: aquele que já conseguiu ter êxito na vida. O cara baixa a cabeça e fala: meu Deus, passou ao lado essa, não tem a ver comigo. É aquele que já conseguiu ter êxito na vida, não é em alguma coisa, não é em algum projeto, não é vencedor de um jogo simplesmente, não. É aquele que já conseguiu ter êxito na vida. Como também é aquele que tem honras ou motivos para comemorar, né? Uma pessoa que tem honras e motivos para comemorar é um vencedor. É um indivíduo que vence uma competição, é quem supera os obstáculos impostos pela vida. Vencedor é alguém que supera os obstáculos impostos pela vida. Alguém aqui já enfrentou algum obstáculo que a própria vida o colocou? Não estou falando daqueles que você mesmo põe, porque sabe que a gente é bom para pôr obstáculo, né? A gente é bom nisso, irmãos, falando sério, viu? Deus está ali falando: ó, quero te usar, te abençoar, e você vem e põe um obstáculo na sua frente e fala: não posso, não dá, não quero. Nós somos bons em colocar obstáculos para não alcançarmos os êxitos. Mas aquele que supera os obstáculos impostos pela vida, não aqueles só impostos por ele próprio, nem pelos outros, mas pela própria vida, este é um vencedor. E existe uma definição etimológica interessante: vencedor, vencer mais dor. Ó, vencedor é aquele que vence a dor. Ou seja, é interessante que a própria palavra vencedor, ela termina com dor. Tem dor. Para ser vencedor tem que ter dor. Isso aqui, até agora, o que eu estou falando, o que eu estou aqui apresentando para você, é só definição do dicionário da língua portuguesa. Já dá para fazer uma pregação, não dá? Imagina quando a gente for para a Bíblia agora. O que é tremendo, irmãos, é que eu tenho que, para ser vencedor, eu tenho que aprender
a lidar e a tratar com o aspecto dor, fracasso, obstáculo, falhas, circunstâncias e pessoas que atrapalham. Para ser vencedor, eu preciso entender que é luta ao qual eu vou entrar, mas eu vou ter êxito, não só nessa batalha, mas em toda a minha vida. Você já é um vencedor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: você já é um vencedor. Fala para ela assim: você nasceu para vencer. E aí o que é interessante quando a gente utiliza essa expressão de que nós nascemos para vencer? Eu vou ir um pouquinho mais além. É certo também, de que para haver um vencedor é necessário que haja um perdedor. É ou não é? Como que pode haver um vencedor se não há um perdedor? Há algo aí no meio disso. Quando a gente fala principalmente nos aspectos da luta, da guerra, há um vencedor e um perdedor. E o mundo acaba por associar isso da seguinte forma: eu, para ser vencedor, eu vou ter que, se calhar, derrubar alguém. Eu vou ter que vencer alguém. Eu vou ter que passar por cima de alguém. Ou seja, eu vou ter que fazer de alguém um perdedor para que eu seja um vencedor. Mas agora vem um detalhe interessante. Deus, quando criou o ser humano, seja ele da raça que for, da cor que for, da origem que for, irmãos, não interessa. Deus criou cada homem, cada mulher já para ser um vencedor. Deus já criou cada pessoa para vencer. Então o aspecto de perdedor e vencedor não é algo que Deus criou para nós. Deus já, quando projetou você, quando projetou os seus filhos, quando Ele projetou a sua vida, Ele já estava olhando para você, para a sua família e falou assim: olha aqui, ó, vencedores. E aí a gente vem para o mundo, a gente entra nessa terra e começamos a descobrir aqui nessa terra que este conceito que todo ser humano nasceu para vencer e já é um vencedor está deturpado. E está deturpado por quê? Por que este fator já se perdeu? Porque infelizmente o homem preferiu acreditar mais nas mentiras do nosso inimigo, chamado Satanás, diabo, capeta, capiroto, seja lá o nome que você queira dar, do que na verdade de Deus para a sua própria vida. Se eu e você já somos vencedores, nós não precisamos competir. Se eu e você já somos vencedores, nós não vamos precisar entrar nem em guerra, nem em luta, nem em disputa. Se nós já somos vencedores e se nós nascemos para vencer, nós não vamos precisar nos devorar uns aos outros, nós não vamos precisar atropelar-nos uns aos outros, porque nós já somos vencedores. Mas o mundo nos ensina bem o contrário. Você, para ser um vencedor, você vai ter que lutar muito, você vai ter que sofrer muito, passar por cima de pessoas, jogar o outro lado, empurrar. E aí então a gente vem para esse mundo assim, olha. E aí já começa, irmãos. Já começa a batalha. Você mal nasce, você já leva um tapa no rabo. Você não lembra disso? Primeiro, passou pelo canal estreito. Levou um tapa no rabo. Te jogaram na água fria. Na morninha, né? Você está entendendo? Te viraram de ponta cabeça, furaram teu pé. Meu, que mundo é esse? Que loucura é essa? Ainda bem que a gente não lembra, né? Santo, já pensou se você tivesse consciência disso tudo? Santo Espírito. E aí então a gente vê, na nossa frente nasceram já 12 irmãos. Você é o 13º, 13. Fala, fogo. E aí o mais velho olha para você pior que o seu pai, sua mãe. O mais novo até olha para você como um nenuco, quer brincar contigo. Aí começa dentro da própria casa, às vezes, disputa, competição, luta, guerra, querendo alcançar carinho do pai, da mãe, amor e tal, mais do que o outro. Infelizmente, a gente sabe que ocorre isso dentro das casas. Preferência de filhos, muitas vezes. Não, eu amo todos igual, mas para você eu vou dar isso, para você eu não vou dar.
E tudo isso vai marcando a nossa vida e vai forjando algo que é o seguinte: nós vamos perdendo este aspecto de vencedor. A gente vai perdendo esse aspecto e este entendimento que nós nascemos para vencer e de que nós já somos vencedores. Por quê? Porque o próprio mundo que está corrompido distorce isso e nos faz acreditar que é assim. Agora, o que é inteligente, o que é interessante é a inteligência que existe quando alguém quer enganar alguém. Irmãos, quando alguém quer enganar alguém, a pessoa é inteligente. Vou te falar, é assim. Gente que é enganadora, eu vou te falar uma coisa, ela tem uma astúcia para enganar as pessoas que não é mole. E vou dizer uma coisa: o maior enganador que existe no mundo é Satanás. Ele utiliza palavras certas, situações certas, coisas certas para induzir você às coisas erradas, às decisões erradas. Ele consegue lubridiar o ser humano, e ele fez isso logo com a primeira mulher. Ele consegue lubridiar de tal forma que o ser humano acredita naquilo como se fosse verdade. E aí eu ouvi esse final de semana, eu ouvi uma história, até eu falei assim: realmente as pessoas, como elas são, quando elas querem enganar alguém, elas são muito perspicazes. São demais, irmãos. Aí eu ouvi uma história e falei assim: nossa, como que consegue pensar nisso? Eu ouvi a respeito de uma pessoa que ela tinha um senhor que tinha um amante. Ele tinha um amante, só que ele não queria que a mulher soubesse, né? Claro que ele é amante, não quer que a mulher saiba, né? É verdade? E aí o que acontece? Ele colocou no telemóvel dele, ele escreveu o número da amante, e ele colocou um toque que era assim: bom. E escreveu, em vez de colocar o nome da mulher, da amante, ele colocou bateria fraca. Quando a mulher ligava, a amante ligava, bom, bateria fraca, A esposa dele vinha e falou: nossa, teu telemóvel está com bateria fraca, e ia botar para carregar. Você já parou para pensar na perspicácia disso? Lógico, ele conhece a capacidade de raciocínio da esposa, né? É verdade ou não é? Cuidado com a bateria fraca hoje. Você imagina, né? Ele passeando com a amante e a esposa liga pra ele e fala: olha, eu tô com a bateria fraca agora. Não vai dar pra falar, tô com a bateria. Quem é a bateria fraca? Né? Olha, irmãos, eu não me seguro, eu não aguento, eu comecei a rir de ver como que o ser humano, para enganar, como que ele é perspicaz, né? Como ele consegue criar uma situação de ilusão para outra pessoa acreditar naquilo e ainda, na boa vontade, falar: olha, teu telemóvel está com a bateria fraca, eu vou para carregar para você, amorzinho. Exato. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: o maligno é muito mais astuto que esse rapaz aí, que essa pessoa, para enganar você, para fazer você acreditar em algo como se fosse verdade, na sua boa vontade, ainda você fazer aquilo que ele quer. Como eu disse aqui, esse senhor, essa pessoa, ele sabia a capacidade de raciocínio, a inteligência da sua esposa, principalmente relacionada à tecnologia e telemóvel, né? Ele sabia. Como o diabo também sabe qual é a sua capacidade de raciocínio e de inteligência quanto às coisas verdadeiras de Deus. Eu estou te dando esse exemplo porque o enganador, ele consegue entender qual é a sua capacidade, a sua inteligência. Ele consegue, na verdade, perceber aonde ele pode tocar, fazer, falar, e você, igual um patinho, cai no engano e na mentira que ele criou e faz a vontade dele. Estou querendo te mostrar isso por quê? Porque muita gente, irmãos, quando ouve essa expressão de que você nasceu para vencer e de que você já é um vencedor, ele próprio já não acredita mais nisso. Ou quando ele acredita com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Ele bate no peito e fala: eu sou Deus, eu nasci para você.
Eu sou bom mesmo, eu sou vencedor. Glória seja a mim, louvado seja eu, porque eu... E aí já estragou tudo. Então nós precisamos entender, além da definição, nós precisamos começar a ver alguns conceitos de vencedor. Será que vencer sempre faz de nós um vencedor? E eu vou te dizer, irmãos, principalmente no aspecto relacionamento, a gente vai descobrindo que vencer sempre faz de nós um grande perdedor. Sabia disso? Vamos pegar aqui relacionamento conjugal, marido e mulher. O marido quer ter sempre razão. É ele que quer sempre nas turras, nas brigas, nas discussões. É ele que quer ser o vencedor sempre. O que ele perde? O amor, o carinho, a paciência da esposa, dos filhos, da família. Quem fala um relacionamento, marido e mulher, pode falar de um relacionamento de namoro, pode falar de um relacionamento de amizade. A pessoa que quer ter sempre razão, já perdeu. A pessoa que quer sempre vencer na discussão, já perdeu. Por isso, o vencer sempre não faz de nós um vencedor. Nós vamos ter que aprender uma outra coisa muito importante. E esta é a palavra de Deus que nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que devemos perder para ganhar. E quem quer ser vencedor vai ter que aprender a perder. Pega aí, ó, Marcos capítulo 10, desculpa. Marcos capítulo 10, versículo 43 a 45. Nós vamos ver algo que o próprio Jesus falou em relação a isso. Nós vamos avaliar aqui o conceito de vitorioso, de vencedor, daquele que nasceu para vencer no reino de Deus. Nós já temos o conceito do mundo. Eu poderia falar aqui vários outros conceitos, várias outras ideias, mas não dá para desenvolver tudo. Por isso vamos ver aqui um conceito que vale a pena. É nisso que a gente tem que apostar a nossa vida, o conceito de Deus. Deus sabe quem é vencedor e quem é perdedor já desde o princípio. Deus sabe que criou todos para vencer, mas sabe aqueles que estão acreditando mais nas mentiras do maligno e nas mentiras deste mundo do que na sua verdade. Deus conhece. E Jesus disse assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que tem... Opa! Santo, está ágil hoje, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Porque o próprio Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele não apenas ensinou algo, mas ele praticou algo. Ele sabia como é que ele ia ganhar. Vamos parar para pensar. Jesus, 30 anos, começa o seu ministério, a multidão seguindo ele, discípulos, pessoas de tudo quanto é lado ouvindo a sua fama, como ele curava, como ele libertava, como Deus o usava, como ele ensinava, como ele pregava, algo poderoso. 3 anos depois, ele é crucificado e morto. No conceito humano, ele é um vencedor? Quem estava lá acreditou que ele era um vencedor? Aqueles próprios discípulos de Emaús, veja bem, a Bíblia chama eles de discípulos, não é qualquer um, não, eram conhecidos. 2 que estavam no caminho ali, em Emaús, andando, falando, Jesus chega já ressuscitado do lado deles e fala: o que é que vocês estão conversando aí? Você não sabe não? Por onde é que você andou? Você não viu aí o que fizeram com aquele homem chamado Jesus, Filho de Deus, que fez tanta coisa boa nessa terra, nesse mundo, ajudou tantas pessoas, como que os nossos principais pegaram ele, tramaram, bateram nele, o crucificaram. Quer dizer, ele que a gente pensava que era a nossa esperança. E Jesus olhando para a cara dos dois, falando: não acredito nisso. Do ladinho deles,
Jesus começa a mostrar para eles a verdade que estava oculta. Jesus começa a mostrar para eles assim: ó, vocês leem a palavra, mas não entendem. Jesus começa a ensinar a ele a respeito dos profetas, Moisés, a lei de Moisés. Jesus começa a mostrar tudo para eles, e eles dizem no final que o coração deles ardia enquanto Jesus voltava a mostrar para eles o quanto era necessário Jesus sofrer, padecer, morrer numa cruz em prol dos nossos pecados. A bem da verdade, a vitória de Jesus não tinha a ver em viver, tinha a ver com morrer. Por isso ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em prol de muitos, ou seja, de toda a humanidade. E quem não entendeu e não discerniu os planos, os projetos de Deus, não entendeu o que aconteceu naquele tempo, como quem hoje não entende e não discerne os planos e os projetos de Deus, não entende o que está a se passar agora. Não é diferente de 2000 anos atrás. Não é diferente na altura em que Jesus estava morrendo. Não era diferente, irmãos. O ser humano olhava as circunstâncias e via aquilo que estava acontecendo fisicamente e falava assim: acabou, chegou a desgraça, estamos arruinados, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas por detrás daquilo que era físico, algo espiritual estava acontecendo. A maior vitória que foi conquistada por Deus foi naquela cruz do Calvário. Se hoje nós podemos dizer que temos um relacionamento com Deus, que amamos a Deus, que Deus está conosco, é por causa daquele ato de Jesus de morrer naquela cruz. E este Jesus mesmo, pega aí agora capítulo 8, versículo 35 de Marcos. Jesus mesmo nos ensinou a fórmula para aquele que quer salvar a sua vida, a fórmula para aquele que quer viver uma vida verdadeiramente boa, verdadeira, de vencedor. Jesus deu aqui a fórmula para quem nasceu como vencedor e já é um vencedor, e a fórmula é essa: quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Fala para a pessoa que está do seu lado: enquanto você ficar tentando salvar a sua vida, você está perdendo ela, você se torna um perdedor. Mas o dia que você abrir mão, por causa do Evangelho, fala com convicção para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: ó, o dia que você abrir mão da sua vida, por causa de Cristo, pode ter certeza, aí você vai ser salvo, aí você vai ser vencedor de verdade, aí você vai viver o propósito dele na sua vida. De resto é tentativa, de resto é tentativa. De resto é tentativa. Porque, irmãos, muitas pessoas pensam que o fato de ser vencedor tem a ver com as suas conquistas aqui nessa terra. Só que tudo que está nessa terra vai permanecer aqui. Quem é do céu vai para o céu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é da terra ou você é do céu? Se você é do céu, bate no seu peito e fala: eu sou do céu, por isso eu vou para o céu. Porque vencedor não permanece na terra. Vencedor, irmãos, não fica prostrado nessa terra. Vencedor já tem uma vida eterna. Vencedor já tem uma casa preparada por esse próprio Jesus para ele habitar lá no céu. Vencedor é aquele que sabe que aqui ele pode passar por muitas dores, mas lá não vai haver nem choro, nem sofrimento, nem, irmãos, o ranger de dentes, não haverá nem trevas. Lá é garantido que a vida é boa. Mas aqui a gente tem que aprender. Para vencer, tem que passar pela dor. Tem que aprender o princípio: perder para ganhar. Mas não perde para qualquer um. Não perde para o diabo. Não perca para o mundo. Não perca para os conceitos deste mundo. Aprenda algo aqui: Deus te criou para vencer, e Ele próprio já fez de você um vencedor. Por isso, levanta bem forte aí a tua cabeça e anda nessa terra como um vencedor, que não se prostra diante das circunstâncias e das dificuldades que o mundo levanta. Eu quero usar aqui como base mesmo para a nossa ministração de hoje
a vida do próprio apóstolo Paulo e o seu ensino para nós. Pega aí para nós o texto de 2 Coríntios capítulo 4 e põe aí o capítulo inteiro, do 1 até o 18. E entendendo um pouco já os princípios do reino, e entendendo já o que Deus projetou para a nossa vida, que não é sermos perdedores, falhados, não. Como Deus já nos fez nascer como vencedores, já somos vencedores, então nós precisamos entender como é que as coisas vão funcionando aqui na terra, na vida de um vencedor. A vida de um vencedor não é estar sempre ganhando, a vida de um vencedor é muitas vezes perder para ganhar, e este é muitas vezes o melhor caminho, este é o melhor caminho, perder para ganhar. E na vida de um vencedor haverá muita dor e muita luta, mas o que importa é que ele não deixa de ser quem ele é. E o apóstolo Paulo dizia assim: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Outra tradução ele veio e diz: não desanimamos. Olha só, ele sabia quem ele era, ele sabia o que havia sido dado a ele. No meio de tudo que ele estava passando, havia algo que ele não fazia: desanimar. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para a carinha dela, e se você vê um olhar meio desanimado, põe a mão no ombro dela assim e fala assim: não desanima não. Isso não faz parte da vida cristã. Quem é que desanima? Quem é que desanima? A tentação de desanimar é grande. Vou dizer uma coisa, eu acho que a igreja não sabe, né? Um dia nós chegamos aqui para trabalhar, acho que foi quando foi terça-feira, quarta de noite. Eu chego aqui, eu paro o carro aqui, eu olho, eu vejo a porta aberta ali do salão. Eu falei: ih, o vento foi forte, derrubou o vidro, partiu. Ih, partiu. A Daniela olhou: partiu não. Eu falei: como não? Está lá no chão. Eu falei: não partiu não, roubaram. Eu falei: ixi. Aí foi, roubaram a caixilharia de duas daquelas janelonas grandes, roubaram a caixilharia de duas dessas, outras duas não deu porque estão lá empilhadas, também estão lá empilhadas. Roubaram aquilo, aí eu já falei: meu pai do céu, ferramenta está lá, nós compramos uma ferramenta de 100 e tal euros para ajudar a gente a construir ali o prédio. Estamos tramados, eu já fui correndo lá no fundo. Ainda bem que o cara devia ser caolho, né? Meio cego. Porque ele só levou uma furadeira, uma rebarbadora, o nosso escadote, que na verdade eu até agradeci que ele levou, porque aquele escadote era um perigo, hein, gente? Você subia nele, ele rebolava. Agora nós vamos ter um escadote novo, em nome de Jesus. Né? Ainda bem, né, que ele levou, né? Espírito miserável, né? Leva mesmo aquela miséria de escada, leva. Né? Olha, eu havia comprado uma rebarbadora novinha, eu nem tirei, ele levou com a fatura e tudo, porque nem a fatura eu tirei da sacola. Levou, bonitinha. Uma caixa de disco ainda, Valdeir, 10 discos aí. Mas você fala: fogo, meu, tanto trabalho, né? Tanta luta, a gente vai ver um encardido desse, né? E não dá vontade de desanimar? Eu falei: nossa, aquele dia eu fiquei assim até um pouco transtornado. Eu falei: meu, que luta, por quê? A gente não conseguiu ainda fechar esse espaço. Eu falei assim: agora esse cara vai todo dia, vai vir aqui, vai ver, vamos ver o que eu vou levar hoje. Igual a feira, né? Eu vou dar meia dúzia desse, né? Dá vontade de desanimar. Claro que dá. Vão vir circunstâncias, no meio das próprias lutas e da dor que nós temos, vão vir coisas querendo levar você a desanimar. Mas, quando você sabe quem você é, que você já nasceu para vencer, de que você é um vencedor, e através dessa tua postura de vencedor, Deus te dá um ministério para você exercer misericórdia, para você abençoar outros, para você influenciar quem não tem a revelação. Aí eu te digo: pode vir a luta? Pode, mas você não desanima. Pelo contrário, você fala assim: agora que eu vou pegar esse diabo pelo rabo, bater a cabeça dele na parede até quebrar o chifre. Entendeu? Dá vontade até de xingar, né? De ralhar, de falar, de amaldiçoar o ladrão. Mas o maior ladrão
está influenciando essa vida, que se calhar roubou ali um pouquinho de caixilharia e ferramenta para consumir droga, álcool, para ir para a prostituição e se arrebentar ainda mais. Eu não preciso amaldiçoar alguém que já é amaldiçoado. Não preciso. Pelo contrário, eu tenho que abençoar, reivindicar a salvação, arrependimento daquele coração, mas principalmente restituição de Deus. Porque tudo que o ladrão levar, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. É o que a palavra garante. E eu creio nessa palavra e é o que eu profetizo sempre. Vai ter que devolver em nome de Jesus. Ah, a pessoa, não, o diabo vai colocar na nossa mão 7 vezes mais. Mas prepare que um dia vai ter feirão de reverbadora nova. O que é interessante, irmãos, é que ele fala assim, olha, ele em vez de desanimar, ele começa a rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Não tira ainda não. Olha só que coisa tremenda. Olha essa palavra. Ele tem vergonha das coisas que se ocultam. Sabe aquelas javardices? Sabe aquelas porcarias? Vergonha. Coisa que ninguém faz no mundo. Ele tem vergonha disso. É disso que eu me envergonho. Dessas coisas. Isso que na verdade me deixa constrangido. Mas ele sabe também que vai haver pessoas falsas, enganadoras, que ocultam as coisas, que falsificam até a palavra de Deus com astúcia. E vou te falar uma coisa, irmãos, o diabo usa gente assim. Infelizmente está cheio de gente que se auto-intitula aí pastor, está cheio de igreja que se auto-intitula igreja que não é. Que estão pregando um evangelho falso, mentiroso, enganador, com astúcia, lubridiando o povo. E aí, irmãos, é o que eu te falo, ele engana quem não tem capacidade, inteligência, nem raciocínio para ver o que tem que se ver. É o que eu te falo, ó, do mesmo jeito que o senhor escreveu no telemóvel, bateria fraca, para o número da amante, ele sabe a capacidade de raciocínio da mulher. Ele sabe que a mulher vai ler aquilo e vai pôr o telemóvel para carregar. Como o diabo também sabe a tua capacidade de raciocínio. E quando você começa a colocar em questão Deus, a palavra de Deus e tudo mais, você já foi lubridiado pelo diabo. Porque ele sabe a tua capacidade, a tua ignorância em relação a uma palavra que é verdadeira, em relação ao Deus que tudo pode e que te criou para ser vencedor. E já fez de você. Mas aí você continua acreditando que é você. Esta galera, irmãos, de vencedores, né? Olha, vai lá, Giovana, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, olha que linda essa palavra. Se o nosso evangelho está encoberto para os que se, olha a palavra perdem. Olha aí, perdedor, olha aí, para quem que é? O perdedor é que tem o evangelho, o nosso evangelho encoberto ainda no seu coração. Ou seja, se o evangelho ainda não entrou na vida de alguém, seja da sua casa, da sua família, um amigo, seja lá quem for, irmãos, pode ter certeza, esse aí já é um perdedor. Porque o evangelho, o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Fala para a pessoa que está falando, por isso que você é vencedor. Por isso que eu estou afirmando aqui que você já é um vencedor. Porque quando você ouviu a voz do evangelho, quando você ouviu a pregação de Cristo, quando você ouviu as boas novas, você falou assim: eu quero este Deus da minha vida, eu quero entregar minha vida para Ele. Logo a partir desse momento, você deixou de ser alguém ao qual o evangelho está encoberto, você deixou de ser alguém que perde para ser alguém que é um vencedor. Pergunta para a pessoa que está falando: você está entendendo mesmo esse pastor? E ele diz mais ainda: nos quais, quem é que cegou? Os perdedores. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha lá, o Deus deste século. Tem incrédulo à sua volta? Quem que cegou ele? Não pense que ele é tapadinho por ele próprio. Porque tem gente, não pode ser. Mas essa pessoa é tão tapada, não é ele, coitado. Não fica pondo a culpa nele. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma influência espiritual.
a pessoa aceitando ou não, a pessoa crendo em Deus ou no diabo ou não, existe uma influência espiritual que cega o entendimento dela, e ela ouve o evangelho e ela fala: não creio, isso aí não. A luta dela está ali por quê? Porque ela está debaixo de uma influência maligna do Deus deste século, que quer continuar fazendo dessa pessoa um perdedor, fazendo dessa pessoa algo que ela não é, porque Deus criou ela para vencer. Fala mais uma vez para a pessoa que está falando: Deus te criou para vencer. E diz assim aí no versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Deus mesmo falou que das trevas sairia a luz. Olha aí para a pessoa, diga para ela assim: já vejo luz em você. E sabe por quê? Porque Ele brilhou em nossos corações. E é interessante a palavra trevas e luz, que a gente pensa, quando pensa nessa expressão trevas e luz, geralmente a gente associa a quarto escuro e quarto com lâmpada. Normalmente. Só que treva e luz na Bíblia fala de ignorância e conhecimento. Quando fala que nós somos luz, significa que já recebemos a revelação de Cristo, já temos o conhecimento de Deus. Mas quando ainda não aceitamos a Jesus como Senhor, que é aquilo que Ele diz que Ele prega, Cristo Jesus, o Senhor, ainda andamos em treva, ou seja, ignorância. Não sei quem sou, não sei o que estou fazendo aqui, não sei para onde vou, a minha vida é um monte de não sei. Mas Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode mudar a tua história hoje. Você pode se alinhar com o plano e o projeto de Deus. Você pode ser alguém que no meio das trevas, da falta de conhecimento, comece a brilhar através da iluminação de Cristo Jesus no seu coração. Pergunta para a pessoa que está do lado: você está entendendo esse pastor? Continua. Temos porém este tesouro. Estava cutucando e alguém fala assim: não sabia que você era rico? Você não é só um vencedor, você também é rico. Quem tem tesouro é rico. Hã? Quem tem tesouro só corta, mas quem tem tesouro é rico. Certo? Você é rico, não é? Temos porém este tesouro, que é Cristo, iluminado em nós, as boas novas do Evangelho, iluminado em nós, temos em vasos de barro. Ó, aqui ó, você vai no cemitério, você vai ver, vai virar pó, não tem como. Vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu gosto da expressão excelência do poder, de poder. Eu gosto dessa expressão. Porque o fato de você já ter sido iluminado pelas boas novas do Evangelho, aceitado Jesus como Senhor da sua vida, e você não só se torna em alguém que está, ou que tem luz, está iluminado ou que tem luz. O que é tremendo nisso, sabe o que é? É que você, além de luz, você tem poder. Poder de Deus. Porque o próprio Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. E aí é que a gente começa a entender os aspectos de ser um vencedor mesmo. Que eu já sou vencedor, independente das circunstâncias, independente das notícias, independente das atrocidades que vêm para a vida, independente dos obstáculos da vida, eu já tenho êxito. Por quê? Porque é através do poder de Deus, não do meu poder. Porque quem vai na força do seu braço, na força da sua inteligência, no seu próprio poder, um dia vai descobrir que não tem nada. Mas quem se apega ao poder de Deus vai descobrir que Ele verdadeiramente, em tudo, pode ser atribulado, mas não vai ser angustiado. Olha a diferença. Olha a diferença. Você conhece gente revoltada, amargurada? Você conhece gente que já não quer saber dos outros, que não quer se relacionar com pessoas? Você conhece aquele tipo de pessoa que fala: eu prefiro muito mais os animais do que as pessoas? Você conhece? Rancorosa. Sabe o que é isso? É gente rancorosa.
Gente que já foi frustrada, amargurada, já foi traída, já foi decepcionada. É gente que, irmão, está cheia de trauma. O interior dela é uma porcaria. Ela vai aprender muito mais dos animais do que as pessoas. Por quê? Porque ela já não quer mais se dar ao luxo de se relacionar com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Ela perdeu a confiança. Certo? O que ela precisa? Ela precisa de cura. Ela precisa de libertação. Ela precisa romper aquelas cadeias, porque eu vou te dizer uma coisa: um cão, um gato, um periquito, um papagaio, seja lá o que for, não pode fazer nada por ela. O dia que ela estiver acamada, pode vir um cão e lamber a sua boca, mas não vai dar banho. Você está me entendendo? Mas eu prefiro muito mais os animais do que as pessoas. Mas um dia você vai entender que você precisa de pessoas. Um dia ele vai entender que as pessoas fazem parte do nosso meio, do nosso habitat, da nossa vida. É claro que está cheio de gente que só está preocupada em arrancar de nós. Mas, irmãos, eu estou um pouco me lixando com o encardido. Eu quero saber de gente boa do meu lado. E gente boa não chega boa. Sabia disso? Os nossos melhores amigos muitas vezes são aqueles que a gente olhou torto para eles. Olha lá, orgulhoso. Olha esse aí, credo, que horror e tal. Hoje está lá, meu amigão. Os melhores amigos você já brigou. Os melhores amigos você já teve aí grandes estudos. Os melhores amigos, irmão, são aqueles que te falam a verdade na cara. São aqueles que te dizem não quando tem que dizer não. São aqueles que te explicam a verdade de verdade. Não ficam pondo água com açúcar primeiro. Você está me entendendo? E assim, sabe o que é que você está precisando? De amigos. Sabe o que é que você precisa? De amigo de verdade. Porque tudo que você tem muitas vezes é coleguinha. Que dá tapinha nas costas e fala que você é bonitão, que você é bonzinho, que você é boa, que você é isso, que é aquilo e tudo mais. E na verdade não tem interesse nenhum em você. Porque eles preferem mais os animais do que as pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas há um Deus que nos enche de poder, que ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Que este Deus, irmãos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, Ele, através do seu poder, não nos deixa permanecer angustiados. Nós podemos ficar perplexos. Eu fiquei perplexo o dia que roubaram a gente, mas eu não desanimei. Eu liguei pro Balbino e falei para ele assim: é hoje que a gente termina esse culto, antes que leve a próxima rebarbadora. Acha? Graças a Deus não veio mais. Também pedi para Deus colocar aí uns anjos fortes e poderosos. Coloquei uma câmera também de vigilância. Se caso eu tiver aqui, ele já sabe, né? Vai ser flagrado. Porque todo mundo diz o mesmo, né? Ah, é alguém que conhece o sistema, alguém que conhece. Foi você! A pessoa, né? Tá? Vem conversar comigo no final, se arrepende. Amém? Mas a gente pode ficar perplexo. Mas não desanimamos, não. A gente tem o direito de ficar perplexo. Tá vendo? A gente ouve, né? Ninguém é, homem, nem um homem de ferro é homem de ferro, né? Lá dentro do ferro tem um homem, né? Senão não seria homem. Você está entendendo? E dói, difícil, a gente fica perplexo, mas assim, desanimar, irmão, é para perdedor. Desanimar é coisa de fraco, mas nós não, nós somos fortes, porque dentro de nós há o poder de Deus. Nós nascemos já para vencer e somos vencedores. Por isso não desanimamos. É um obstáculo, é mais um intempérie da vida, é algo que eu tenho que ultrapassar, mas é o seguinte: vou passar e vou ter êxito. Já somos pessoas de êxito. Continuando, perseguidos, mas não desamparados. Pode ter certeza, a mídia vai perseguir, irmãos, os incrédulos vão perseguir, as pessoas até do nosso lado vai perseguir, até a família vai perseguir, mas nós não estamos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode levar um tiro na perna, pode levar um tiro no ombro, mas você não morre. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus é uma garantia: crente não morre, tem vida eterna. Vida eterna. Para nós, na verdade, morrer é lucro. Por isso a gente não morre. A pessoa que está, você não morre. Se você for para o céu comigo, vai ter que me aturar a vida eterna. E se você não gosta de mim, fala aí para a pessoa assim: se você não gosta de mim, você vai ser meu vizinho lá no céu. E se Deus não pôr a gente para dormir numa beliche?
senão vai ficar lá uma eternidade para aprender a amar o seu irmão, hein? Certo? Porque sem amor nada funciona. Nada funciona. Tá vendo? Se tem aí algum atrito, ama logo, senão já parou para pensar em maturar esse cara lá a vida inteira, eternamente. É melhor 80 anos. Amém? Podem nos perseguir, podem, irmão, tentar nos abater, mas assim, não tem jeito. A gente levanta, a gente sacode, a gente continua fazendo. Presta atenção nisso, irmão. Por que isso acontece? Porque somos vencedores. Porque já somos homens e mulheres que entendem muito bem que nós estamos do lado do time que já ganhou, independente da luta, da batalha, independente de tudo que está acontecendo. Mas as palavras desânimo, como você pode ver lá, né, abatido, perseguido, né, perplexo, tudo isso faz parte. Faz parte, está lá incluído na dor. Vencedor. Agora, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ou seja, quando a gente estiver passando por isso, a gente vai entender algo. Está saindo o que é morto para entrar aquilo que é vivo. Deus está tratando com caráter, Deus está tratando com a tua índole, Deus está tratando com o teu temperamento. Ele está tirando o que é morto. Está tirando o que é morto. Para quê? Para que você possa receber o que é vida. Veja bem, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha que tremendo. Olha a visão do apóstolo Paulo em relação a um conceito de vencedor. Fala assim: em mim pode operar a morte, sofrimento, perseguição, destruição, pode me bater. E Paulo, quando fala da sua vida, é tremendo, né? Ele ia pregar o evangelho e levava paulada, né? Ele ia pregar para o outro pedrada, né? Prisão, perseguição. O cara era fera, irmão. Isso que, tá vendo? A gente fala: Senhor, me usa igual Paulo. Misericórdia. Já pensou? 2/3 do seu ministério na prisão. Agora eu pensar que é isso. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, aquele aspecto que na visão do mundo é morte, bem na verdade estava gerando vida. Quantas igrejas, presta atenção, hoje, ano 2016, nós estamos ouvindo a respeito de princípios que Paulo estabeleceu nas igrejas por onde ele passou. Poderoso. Você já parou para pensar você hoje viver desta forma, intensamente desta forma, e em 4032, no ano 4032, santo, alguém está falando a teu respeito de coisas que você ensinou e daquilo que você fez? Você fala: credo, pastor, é muito. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você está percebendo? Porque ele perdeu para ganhar. Perdeu para ganhar. Ganhar o quê? Não só a vida eterna nos céus, mas muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Eu quero ler já o 16, vai para lá. 16. Por isso não desfalecemos, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha só, pode perder um braço, pode perder um olho, pode ser corrompido esse corpo, já pode estar se andando mancando, dificuldade, né? Joelho inchando, braço inchando, né? Seja lá o que for, o corpo exterior está se corrompendo já, não aguenta. Mas o interior, olha que tremendo, dia após dia ele é renovado.
Aí você pega pregadores hoje com 80 anos, evangelistas poderosos, 90, já tremendo, pregando poderosamente a palavra de Deus e sendo honrado. Meu Deus, esse homem devia estar já reformado, esse homem já devia estar aí já curtindo. Não, porque o seu interior não aceita, tá vendo? Parar, bloquear por causa de um corpo físico. Não, porque está renovado dia após dia. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você ouvir mais o teu interior, você vai fazer mais que aquilo que o teu exterior pode fazer. Ai, já estou velho. Ai, já estou cansado. Ai, já estou doente. Isso é tudo o corpo exterior, irmão. Mas e o interior, como é que está? Para um vencedor que nasceu para vencer, ele se renova dia após dia. E ele pode ter lá uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um cansaço aqui, outra coisa ali, mas assim interiormente ele está pronto, disposto, disponível para avançar com as coisas do Senhor e fazer com que aconteça, que vidas sejam salvas e transformadas. Por isso nós não desanimamos. Há no nosso interior, irmãos, um interior renovado dia após dia. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por isso, não atentando nós naquilo que se vê, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Para de ficar prestando atenção nas circunstâncias, nas coisas que estão à sua volta, e começa a ver o plano, o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Começa a ver que Deus te criou para ser o louvor da sua glória, para que em você seja iluminado o poder de Deus e do Evangelho de Deus, para que no mundo de trevas que não tem conhecimento, irmãos, venha a luz. Quero que você entenda: você é muito mais do que aquilo que você pensa. Você tem muito mais aí dentro do que você pensa ou acredita que tem. Eu quero que você entenda: não vá simplesmente na tua força, na força do teu intelecto, vai na força e no poder do Senhor, porque Ele te criou já para ser um vencedor, para vencer, e você é um vencedor. Não deixa ninguém apontar o dedo para você, dizer que você é um derrotado, um falhado, um frustrado, que você não pode, você não consegue, você não vai chegar lá, porque isso é mentira. Em Deus você pode muito mais do que você pede, pensa. Irmãos, Deus do teu lado, você sozinho com Deus, pode ter certeza, já é uma maioria absoluta. Por isso, não tema a multidão que vem contra você, não temos desafios que surgem. Creia. Paulo mesmo nesse texto diz: porque eu creio, eu falo. O que isso tem a ver conosco, com este nosso ano? Nós não podemos desprezar esses pequenos começos, amém? Eu não posso, irmãos, já logo no início do ano, te dizer o que vai acontecer exatamente no final do ano. Mas eu posso te dizer algo: se o teu ânimo mudar hoje, se o teu espírito mudar hoje, se a tua convicção mudar hoje, se você entender que Deus te fez para vencer e você já é um vencedor, este ano, já no meio do ano, as coisas vão melhorar. E no final, você vai poder dizer que 2016 é um ano glorioso. Você crê nisso? Fala isso. Se você crê nisso, fala isso. Fala aquilo que você crê. Agora, pastor, mas eu olho hoje, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu... Assim, você já nasceu para vencer e você é um vencedor. Você pode não ter nada à sua volta, mas você já é. Crê e fala. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu já vi aí um vencedor. Fala aí para outra pessoa: eu já estou vendo aqui um vencedor. Por causa disso, eu tenho certeza que você vai fazer toda a diferença nessa terra. Há famílias esperando você se posicionar, sabia disso? Há famílias esperando você se posicionar.
Há famílias que só estão esperando para ver o que é que vai dar. Está vendo? Há pessoas hoje que estão clamando a Deus por alguma coisa, por uma resposta, por uma direção, por algo que lhe pode dar esperança. Você, se calhar, hoje já se cruzou com essa pessoa, mas porque você não acreditava em você, porque você não entendia quem você é, passou ao lado. Passou ao lado. Mas Deus vai pôr essa pessoa de novo no teu caminho. E você vai poder pôr a mão no ombro dela e falar assim: ó, Deus me colocou aqui para te iluminar. Porque você não nasceu para perder. Você não nasceu para morrer. Você não nasceu para simplesmente ficar aí, ó, perdido, desorientado. Deus tem uma vida eterna para você. E essa vida eterna pode começar hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Resultado: essa pessoa vai falar assim para você, você vai ouvir da boca dela: eu pedi para Deus hoje uma resposta. Você é a minha resposta. Você, crente que está aqui hoje, leitor da palavra de Deus, você é a resposta. O mundo hoje está clamando, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão muitas vezes trancados entre quatro paredes, se esquecendo ou fazendo uma vida dupla. Sai daqui, pronto, agora eu virei meu profissional. Não, irmãos, você é cristão aqui dentro, você é cristão lá fora. O mesmo Deus que você serve aqui dentro é o mesmo Deus que você serve lá fora. O mesmo Deus que você adora aqui dentro é o mesmo Deus que você adora lá fora. O mesmo Deus que derrama do seu poder aqui dentro é o mesmo Deus que vai derramar o seu poder lá fora, em você e através de você. Por isso você tem que erguer a tua cabeça e entender: você nasceu para vencer. Você já é o vencedor. Não importa a circunstância, não importa. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero orar por você, para que você fique de pé.